Pessoal, bem-vindo. Hoje o nosso papo é com o Marcelo Povoa. O Marcelo é empreendedor, consultor, professor e hoje o tema é Darwinismo Digital. Bem-vindo, Marcelo. Olá a todos, é um prazer estar aqui com o Maurício. Espero que a gente tenha um papo muito divertido e produtivo aqui hoje. Muito bem, vamos lá. Nós estamos conversando aqui sobre a tua publicação no Jornal Estado de São Paulo, sobre seleção natural, darwinismo digital. Explica um pouquinho para a gente como é que você enxerga isso. Exato, então esse foi um artigo que saiu no Estadão agora, domingo passado, quem quiser ver, deve estar lá na busca, o darwinismo digital. E por que a gente está fazendo essa analogia com o processo de seleção natural? As pessoas que, inclusive eu, que trabalho com produtos digitais, iniciativas digitais há muitos anos, notaram um número que, na verdade, é impossível de não mostrar relevância. Dentro de startups, do ecossistema de startups, de todos os segmentos, né, em celeiros, incubadoras, como também em iniciativas dentro de corporações estabelecidas, todas elas hoje têm, inevitavelmente, uma iniciativa digital dentro do seu modus operandi. Então, dentro de startups e corporações estabelecidas, a taxa de mortalidade dessas iniciativas é de mais de 90%. É realmente uma sanguinolência. E, naturalmente, começamos a investigar por que existe essa taxa de fracasso tão alta, não somente no Brasil também. No mercado americano, no Vale do Silício, a gente nota também que isso acontece. Daí o nome, o darwinismo digital. Incrível. E como é que é esse estudo, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui no teu profile, claro, não tem como notar, né, todo esse essa tua dedicação aos estudos, né, nos Estados Unidos, no Brasil, tua atuação como professor, como consultor, como empreendedor. Como é que você hoje ajuda, né, esses profissionais, essas empresas, nesse momento de necessidade, de pandemia, né, no sentido de definir estratégias digitais? Uma das formas que a gente tem ajudado as pessoas é através de um curso na PUC, que eu sou coordenador, que chama-se Produtos Digitais, Gestão, Concepção e Construção. E esse curso, que é justamente para essa nova geração aí de empreendedores, profissionais, executivos de mercado, não caírem nessa cilada dessa taxa de fracasso tão alta em startups e iniciativas corporativas que eu acabei de mencionar. Então, existem muitos motivos para uma iniciativa digital não funcionar, tanto estruturais como conjunturais. Mas um dos principais é o fato de que o universo digital é muito interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Existem 3 áreas fundamentais do conhecimento que são fatores críticos de sucesso para uma iniciativa digital, que são business, né, negócio, a criação, principalmente design, e tecnologia. É muito comum as equipes, mais uma vez, tanto no mundo corporativo quanto em startups, serem formadas por uma turma muito boa de programação, de código, de tecnologia, mas não é tão boa em negócio, ou uma turma muito boa em design, são craques em UX e Customer Experience, mas não sabem tanto a parte de plano de negócio. E assim você vai trocando, é muito difícil você formar, recrutar e fazer a gestão de um time que tenha essas 3 áreas do conhecimento muito bem integradas, E você acaba que perde, muita ponta para você amarrar ao longo do projeto, né? Muita ponta para você amarrar. Uma das coisas que a gente não deve nunca esquecer, e que é uma coisa também que nas iniciativas tanto profissionais quanto acadêmicas, eu sempre procuro sublinhar, é que a execução é mais crítica do que a ideia. Aí você pergunta o seguinte: poxa, Marcelo, mas uma ideia genial não é fundamental? É claro que é.
Eu não disse que ela é mais importante, eu disse que a execução é mais crítica do que a ideia. Ou seja, aí você pergunta assim, Marcelo, mas a ideia não é fundamental, uma ideia genial, uma ideia interessante, uma ideia brilhante? É claro que é. Eu não estou dizendo que a ideia é menos importante que a execução. Eu estou dizendo que a execução é mais crítica do que a ideia. O que eu quero dizer com isso? É que a execução é que ela vai definir o sucesso ou o fracasso daquela ideia. E exatamente nesse caminho execucional, é que é uma das explicações dessa taxa de mortalidade tão alta em startups e iniciativas corporativas. E justamente por perder uma dessas 3 áreas do conhecimento que eu acabei de mencionar, business, tecnologia e criação e design, é que esse processo execucional se perde ao longo do tempo, porque são muitas variáveis, muita ponta para amarrar, você tem um aspecto cultural também, pessoas de tecnologia têm uma forma, uma cultura organizacional diferente de design, assim como tem uma cultura organizacional diferente de business, então você tem que gerir isso tudo, essa estrutura toda de uma forma muito bem integrada e fazer com que esse cronograma, com que esse processo ocorra de forma consistente ao longo do caminho. O que não é trivial, nada trivial. E exatamente por isso é que existe uma taxa de fracasso tão alta. Esse é um dos motivos principais. Uhum. E essa questão toda, né, é tão complexo, né, porque você, de fato, né, tem esse ecossistema, né, a união da criatividade, mas a questão da programação, com relação também integrado ao business, né, que vai tornar talvez esse negócio mais escalável, né, e a gente passa aí por outras questões, que seria aporte, né, de capital, investimento, diluição societária, né. Então existem uma série de outros processos que integram, né, esse mesmo conjunto de necessidades que o empreendedor enfrenta e enfrenta também na área de comunicação digital, né. Então esse é um grande desafio. Eu vejo também com que as empresas hoje também estão estruturadas em verticais. Quando a gente vai para o universo digital, a gente tem uma série de verticais, a gente pode falar de e-commerce, a gente pode falar de software as service, a gente pode falar de uma série de outras disciplinas, né? Como é que você enxerga, assim, esse ecossistema no sentido da sua totalidade, né? No sentido da sua integração? Como é que as pessoas podem fazer parte de um ecossistema maior, né, e sobreviver nesse ecossistema, às vezes se especializando, às vezes abrangendo um universo maior? Como você enxerga isso? Como você bem disse, é um ecossistema de múltiplas facetas, né? Naturalmente, você não tem no Brasil a quantidade de venture capital, de capital inicial, né? Que você tem, por exemplo, no Vale do Silício. Mas a gente já tem iniciativas muito interessantes aí, como o Cubo em São Paulo, e vários outros ecossistemas em Recife. Eu acabei de saber um muito interessante em Porto Velho também. Então a gente está começando a ver no Brasil essas sementes de startups acontecendo. E uma fração infinitesimal desses startups se torna unicórnios, como nós temos já pelo menos mais de 10 no Brasil já. Ou seja, unicórnios, para quem não sabe, são startups que têm um valuation de $1 bilhão ou mais, né? Então, isso naturalmente uma coisa muito ligada ao esse aspecto de capital é muito ligado ao aspecto conjuntural, né, macroeconômico também do país. E tem um aspecto cultural também, de você apostar em si mesmo, né, retroalimentar a sua economia, o que o Vale do Silício é muito, muito bom em fazer. Agora, você tocou num ponto muito interessante, de você ser generalista versus especialista. Isso é uma outra coisa que tanto em consultorias quanto no aspecto acadêmico a gente bate bastante. A gente chegou num ponto, né, que o conhecimento evolui de uma forma tão agressiva, de uma forma tão rápida, que é muito difícil você saber tudo, para não dizer impossível, né? Ninguém sabe tudo. E eu digo o seguinte, o conhecimento, ele não só está evoluindo mais rápido, como cada vez mais rápido. A gente está numa exponencial. É mais difícil você prever o futuro, ou seja, o que vai acontecer em 5, 10 anos agora, do que eram há 10, 20 anos atrás. Justamente porque você está numa inclinação tão grande de mudança
que fica uma espiral tão grande de conhecimento que é difícil, é cada vez mais difícil você que vai prever o que vai acontecer a curto, médio, quanto mais a longo prazo. Isso dito, o que a gente vê como um perfil ideal para as pessoas se prepararem, para as pessoas tentarem se educar? É importante que você seja muito bom em alguma coisa, que você seja especialista em código, em estratégia de negócio, em design, em finanças, que você seja muito bom em alguma coisa, mas que você tenha uma cultura generalista, uma cultura geral muito boa de todas as áreas do conhecimento envolvidas no que você está fazendo. Que, mais uma vez, no caso digital, eu acho que é principalmente negócio, criação, /design e tecnologia. Então, essa fórmula é uma coisa boa para as pessoas manterem. Saiba bastante sobre o seu universo total, que está envolvido de conhecimento, mas seja extremamente bom em alguma coisa do ponto de vista especialista. Não, excelente. E a gente vê isso em tudo, né? Em todas as plataformas bem-sucedidas, você enxerga, né, a união do negócio, analytics, dados, etc., junto com essa questão de user experience, né? O design, a criação e tudo mais, associado a uma funcionalidade incrível, né? Toda a infraestrutura tecnológica, base, programação e tudo mais. Eu conversei com uma amiga que há 20 anos atrás estudou no MIT. E aí eu perguntei para ela, né? Falei, mas tudo evolui tão rápido, né? Aquilo que você aprendeu no MIT ainda vale, né? E ela falou, olha, Maurício, tudo que eu aprendi no MIT hoje está obsoleto, menos uma coisa, que é o mindset, né? Ou seja, a forma de pensar, de encarar, né, a realidade, os problemas e definir e traçar caminhos e soluções, né? Esse conjunto, né, de experiências que eu vivi lá me ajuda até hoje no sentido de endereçar as questões e prover soluções. Como é que você, que estudou muito, né, aqui e fora, entende esse processo, né, de pensamento para endereçar essas questões estratégicas e de negócio? Eu acho excelente esse pensamento da tua colega aí do MIT. Eu concordo totalmente com ela. Se você for observar a sua evolução baseada apenas em, por exemplo, plataformas de tecnologia ou soluções de tecnologia, a obsolescência é inevitável, né? O Steve Jobs, tem uma entrevista dele que eu gosto muito, que ele fala que a área digital não é uma área que você escreve uma princípia, né? Que é por exemplo, o livro A Matemática de Newton, que é um livro de centenas de anos e que continua absolutamente atual. Ou seja, você não escreve um paper ou faz um produto que ele fique eterno por centenas de anos. Ou seja, um computador que você fez há 20 anos atrás, às vezes nem liga mais, né? Um software, um aplicativo, no caso, produtos digitais, que tem 10, 20, 30 anos, então nem se fala, você não consegue nem mais rodar ele no sistema operacional, ele fica completamente obsoleto. O que sobrevive? É exatamente isso, é o conceito, são as metodologias, são as filosofias, é a forma de pensar, é a forma de você resolver o problema, é o pensamento estratégico, e isso é uma coisa que sobrevive ao tempo, muda também, naturalmente, existe uma evolução, mas ele consegue sobreviver ao tempo. É por isso que fica, então, uma dica das pessoas não ficarem só focadas em manuais, no framework, na tecnologia, naquela técnica de design, ou naquele livro específico novo que saiu sobre negócio. Leia também um pouco sobre como pensar, como agir, como fazer, como organizar seus processos, como estruturar sua mente, leia sobre antropologia, leia sobre filosofia, leia sobre estratégias de marketing de, às vezes, 50 anos atrás, mas que funcionam conceitualmente perfeitamente bem ainda, porque o ser humano é o ser humano não mudou, né? Muda, mas nem tanto assim. Então, esse paradigma, né, de você ter uma aceleração muito rápida e mudança muito rápida, especialmente em tecnologia, versus conceitos processuais e filosóficos que sobrevivem ao tempo, é uma contradição, um paradoxo muito interessante que a gente deve observar e lidar com ele o tempo inteiro.
Sim. E como é que foi assim a idealização desse curso, né? Você se reuniu com vários professores, vocês estão focados no mercado do Rio de Janeiro, é um curso para o Brasil, para o mundo. Como é que isso foi estruturado? Então, o curso é 100% online, 100% ao vivo. Então, ele está, na verdade, limitado à língua portuguesa. A gente tem alunos de Portugal, alunos da África, né, de Angola, tivemos na primeira edição, e alunos de cidades do Brasil inteiro. A ideia era exatamente a gente fazer um curso que conseguisse atingir ou explicar ou ensinar essas três áreas do conhecimento críticas para um produto digital, que é business, criação e tecnologia. E isso é completamente inovador no Brasil. Não existe nenhum curso que tenha essas três áreas, essa multidisciplinaridade. Que é algo assim, no mundo acadêmico, especialmente você quebrar silos, né? Quebrar esses feudos é muito difícil. Então, a gente conseguiu a Escola de Negócios da PUC ter a cabeça muito aberta, muito flexível. E a gente tem lá o professor Leonardo Lima, o professor Luiz Fernando, que são pessoas super capacitadas e avançadas aí no mercado, e abriram para a gente essa oportunidade da gente fazer essa coisa interdisciplinar que permitisse que as pessoas tivessem uma visão realista do que acontece no mercado. Né? Na hora do mercado, o sujeito não quer saber se você estudou negócio, business ou tecnologia, você quer resolver o problema, seja qual ele do produto. Então, a gente conseguiu recriar esse ambiente interdisciplinar, que é normal no mercado, e aí, assim, a gente chamou uma constelação aí de professores do mercado que toparam essa ideia de uma forma muito altruísta, de querer realmente ajudar essa nova geração, e a gente quer que as pessoas tenham um nível de competitividade e de padrão internacional. Essa é a ideia, que você saia do curso preparado para discutir com senioridade com o seu chefe ou tocar o seu startup, como se você estivesse aí num Vale do Silício ou numa incubadora muito boa, um celeiro muito bom no Brasil, ou numa iniciativa interna corporativa, que também, mais uma vez, é muito comum a gente ter sucessos e fracassos dentro de corporações estabelecidas, que naturalmente hoje têm um processo de transformação digital, para não dizer metamorfose digital, já que é impossível você não ter mais o digital no seu modus operandi, acontecendo aí ao longo do tempo. Não, excelente. Essa questão da metamorfose, me veio agora o Franz Kafka e a gente conversando um pouco, né, sobre como tudo isso muda muito rápido. Esse curso, como é que ele está estruturado, composto, quanto tempo leva, para quem se destina, né? Como você pode trazer mais informações sobre o curso aqui? Então, o curso se destina a pessoas formadas já, com graduação, e no mínimo de 2 anos de experiência. A gente teve na primeira edição gente da Globo.com, CEO de empresa de inteligência artificial, a gente teve pessoas de outras empresas, de segmentos não necessariamente relacionados ao digital, como eu falei, qualquer segmento, varejo, telecomunicação, conteúdo, finanças, saúde, aéreas, todos eles têm o digital permeando suas operações, suas estratégias hoje em dia. Por isso que a gente gosta de falar, especialmente em consultorias, que as empresas não passam um processo de transformação digital, elas passam um processo de metamorfose digital. Você tem que se tornar inerentemente digital. Então, o curso é para qualquer segmento, nesse nível de formação que eu acabei de falar, e ele é útil tanto para, mais uma vez, startups, quanto pessoas que estão em corporações estabelecidas. Muito bem. Marcelo, estamos chegando aqui no nosso tempo. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente vive, né, de pandemia, quase que saindo da pandemia com relação aí à vacinação e tudo mais, e o movimento de transformação, de metamorfose, como você colocou, das empresas para o digital, né? Hoje não existe praticamente nenhum segmento, setor da economia que não precisou ou que não precise se digitalizar. Como é que você vê o futuro disso tudo? Então, uma excelente pergunta, Maurício. A pandemia catalisou os processos de transformação ou metamorfose digital.
naturalmente, né? As empresas, por exemplo, de varejo, que não tinham um braço de comércio eletrônico, tiveram sérios problemas. E as que tinham passaram a focar todos os canhões de sua estratégia nos braços digitais. Então, eu acho que a pandemia ela forçou uma mudança de hábitos, desde a forma de trabalhar, a forma de vender, a forma de se organizar e pensar, que vão permanecer mesmo depois que a pandemia acabe. Um dos exemplos, eu acho que mais óbvios, é o trabalho remoto. Tem muita empresa que desalugou prédios inteiros e vai voltar parcialmente remoto para suas operações normais. E fica, para quem ainda tinha alguma dificuldade de achar que o digital era fundamental, eu acho que agora não existe mais nenhuma dúvida. Eu acho que as pessoas vão entrar num modo de interseção entre o analógico e o digital muito mais forte do que houve pré-pandemia. Acho que a pandemia deixou toda a guerra, né? Toda a guerra no sentido militar mesmo, é muito triste, obviamente, mas tem benefícios de que ela provoca avanços importantes, né? Há uma teoria em gestão de que as crises são os maiores geradores de curvas evolutivas. Quando uma empresa entra em crise, ou quando uma sociedade entra em crise, logo depois ou ela decai completamente ou ela passa para um patamar superior ao que ela tinha anteriormente à crise. E é isso, sinceramente, que eu espero que seja o que a pandemia vai deixar de bom para a gente. A gente vai voltar para um patamar de digital, de forma de trabalho, de forma de se relacionar, que era mais evoluído, mais sofisticado do que antes da pandemia. Sem dúvida nenhuma. Não, esse é um pensamento muito interessante, né? Avaliando aí talvez uma grande crise mundial, como foi o caso da Segunda Guerra, a gente pode verificar, né, o crescimento das nações, né, como a raça humana evoluiu e como também trouxeram alguns efeitos colaterais, Guerra Fria, uma série de outros processos, né? Então acho que na pós-pandemia a gente vai poder analisar uma série de efeitos colaterais, né, em virtude de todo esse processo e também muito ganho, né, no sentido evolutivo. Incrível conversar contigo, Marcelo. Só para fechar, então, esse pensamento, depois da Segunda Guerra, que foi a década de 50, talvez, por todas as métricas socioeconômicas, tenha sido o maior período de prosperidade da história humana. Em termos de taxa de mortalidade, saúde, expectativa de vida melhorando, de curva de aceleração, índices macroeconômicos, mas seria muito perverso dizer que você precisa ter uma guerra mundial para que isso aconteça, né? Mas que existe algum tipo de inter-relação entre uma crise provocar um processo evolutivo, isso é inevitável. Meu caro, adorei o papo, muito obrigado pelo seu tempo, né? A gente poderia ficar aqui conversando horas, mas vamos lá para o futuro, a gente marca um novo e mais profundo, quem sabe pós-pandemia. Maravilha, Maurício, eu agradeço a todos aí da audiência a atenção ao nosso papo e agradeço ao Maurício o gentil convite e muito sucesso nesse canal que eu tenho certeza que vai bombar aí, que é o canal M. Muito bom, muito obrigado, meu amigo. Eu vou fazer aí um cursinho com vocês para fazer esse canal aqui bombar. Perfeito. Um cursinho não, um cursão, né? Com essa constelação aí de mestres, de professores, de mentores, vai ser incrível. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Será bem-vindo. E pelo papo, tá bom? Obrigado, Maurício.